Que alegria podermos celebrar esse dia, nossa celebração de Natal, motivo importantíssimo, especial. Cristo veio ao mundo, amém? Meus irmãos, como nós temos falado nas últimas semanas, nós temos visto que com a secularização, o real sentido do Natal vem sendo esquecido. Nós vemos que o Salvador do mundo foi substituído por outras figuras. Mas isso não é algo novo. Essa sempre foi a tentativa do homem, desde o Éden, de tentar tirar Deus da vida, de querer fazer as coisas do seu jeito. Entretanto, o grande problema está quando aqueles que foram alcançados pelo menino nascido em Belém não dão a devida importância a essa data. Para muitos, o Natal se tornou apenas uma data comercial. Já outros alegam que, não, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós sabemos disso. Mas eles dizem que esse é um dos motivos para não celebrarmos o Natal. Já outros dizem, não, o Natal é uma festa pagã e não cristã. Você já ouviu algum desses discursos por aí? É claro que sim. E a grande pergunta é, como então nós reagimos a isso? Celebramos ou não celebramos? Pois bem, o Natal passou a ser celebrado, nós já falamos isso aqui. O Natal passou a ser celebrado no dia 25 de dezembro, no reinado de Constantino. E nós sabemos que Constantino se dizia cristão, mas ele era sincretista. Ele adorava diversas divindades pagãs. Então Constantino aproveita e faz de um único dia duas celebrações. Nesse dia, os pagãos acendiam fogueiras aos deuses, principalmente ao deus Sol, e os cristãos acendiam vela para adorar aquele que havia nascido no Natal. Obviamente que alguns cristãos não gostaram e, protestando, decidiram se afastar de toda adoração naquele dia. Outros cristãos também protestaram, mas não se afastaram totalmente. Eles aproveitaram o feriado para adorar o Filho de Deus que havia nascido em uma manjedoura. Eles aproveitaram esse dia para proclamar a verdadeira história do Natal, falando àquele povo que a luz do mundo veio para nos salvar. Eu acho que é assim que devemos proceder também. Não precisamos nos afastar das celebrações de Natal. Também não precisamos ficar naquela ideia de, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Nós sabemos disso, eles também sabiam. Ao invés disso, ao invés de rejeitarmos o Natal, nós devemos nos aproximar ainda mais das pessoas nessa época do ano, para adorarmos a Cristo, mas também para proclamarmos a verdadeira história do Natal. É uma excelente oportunidade de proclamarmos ao mundo a vinda do Salvador. Meus irmãos, a verdade é que, quando olhamos para este mundo, nós vemos a sua real condição espiritual. O mundo está em trevas, o mundo está morto em seus delitos e pecados, como escreve o apóstolo Paulo. E nada neste mundo pode trazer esperança. É por isso que a boa notícia que temos é uma promessa duradoura. E essa é a promessa do Natal. De que há um rei que nos foi prometido, e ao chegar, ele colocará todas as coisas no lugar outra vez. É isso que nós cremos. É isso que nós veremos nessa noite. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Texto bem conhecido, capítulo 9. Nós faremos a leitura dos versículos 1 a 7.
livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 9. A versão que eu estou utilizando, caso os irmãos queiram acessar no aplicativo, é NVI. Assim está escrito: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os seus bens, os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É impossível não lembrarmos desse texto, em especial os versículos 6 e 7, na época de Natal. Mas eu quero rapidamente trazer o contexto desse texto, para nós entendermos o que o profeta Isaías está escrevendo. Quando olhamos para o livro de Isaías, nós vemos que o profeta, ele profetizou durante os reinados de Jotão, Uzias, Acaz e Ezequias. Você pode ver isso no primeiro capítulo do livro. Isaías profetiza contra a infidelidade do povo, mas também, dirigido por Deus, Isaías trouxe uma esperança de uma restauração futura. Quando nós chegamos no capítulo 6, por exemplo, nós vemos que diante daquele cenário o rei Uzias morre. Após ele, o seu neto Acaz agora toma o poder, toma posse do trono. Porém, diante de uma possibilidade de invasão da Síria, esse mesmo rei está tremendo de medo. É exatamente o que nós vemos no capítulo 7. Então Deus manda Isaías levar uma mensagem ao rei, com o objetivo de encorajá-lo, a fim de dizer: ei, não tenha medo. Entretanto, diante da mensagem de Deus, Acaz não deu crédito à palavra do Senhor. Ele se recusou a crer no que Deus havia dito. Ao invés disso, o rei Acaz preferiu confiar no socorro de um outro povo do que em Deus. É aí, então, que Isaías fica sabendo que um novo rei, um rei infinitamente maior que os demais, está a caminho. E ao chegar, ele vai transformar todas as coisas para o louvor do seu nome. Essa é a mensagem do Natal para você. O rei prometido está chegando, e ele pode transformar radicalmente a sua vida. Sabendo disso, sabendo dessa maravilhosa notícia, talvez a pergunta que nós façamos é: o que esse rei prometido trará? Você já fez essa pergunta? O que o rei que foi prometido vai trazer ao seu povo? Quando nós olhamos para o livro de Isaías, nós temos o contexto histórico de que Isaías está escrevendo 700 anos antes de Cristo.
700 anos antes do nascimento de Cristo, mas ele está tendo um vislumbre daquilo que nós podemos chamar de bênçãos do Natal. Que bênçãos são essas? Primeiro ponto, primeira bênção, os primeiros 3 versículos do capítulo 9, nós vemos que o Rei prometido trará luz aos que estão em escuridão. Os judeus estavam em escuridão, pois em desespero eles foram em busca de místicos, foram em busca de especialistas para tentarem resolver as coisas do seu jeito. Eles deixaram de lado o Senhor, eles abandonaram o Senhor e, como consequência de suas escolhas, ao invés de encontrar luz, encontraram ainda mais escuridão. É o que nós vemos nos versículos 21 e 22 do capítulo 8. Andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoam seu rei e seu Deus. E diz o texto: olharão para o céu, depois olharão para a terra, mas para onde voltarem os olhos, só haverá problemas, angústia e sombrio desespero, serão lançados nas trevas. Percebam que essas eram as consequências justas das escolhas do povo judeu. E essas também deveriam ser as nossas consequências. Pois se nós formos sinceros, semelhantemente àquele povo, nós constantemente tentamos resolver as coisas do nosso jeito, não é mesmo? É claro que há coisas que de fato nós podemos resolver do nosso jeito, digamos assim. Que faculdade cursar, com quem casar, que roupa vestir, o que comer. Mas há uma coisa que não pode ser resolvida do seu jeito. Você não pode salvar a si mesmo. Você necessita de um Salvador. Não tem outro caminho. Como eu disse, a humanidade toda estava morta em seus delitos e pecados, em total escuridão. Não havia uma luz no fim do túnel, não havia esperança para a humanidade. A humanidade estava em trevas, dor e sofrimento. Essa é a realidade do mundo, essa é a realidade do homem sem Deus, e ele jamais encontrará o caminho, ou enxergará a realidade, a menos que Jesus seja a sua luz, a menos que Cristo abra seus olhos. Mas é claro que as pessoas que estão em trevas não se veem assim. Basta você sair na rua e conversar com as pessoas que se encontram nessa condição. Elas vão dizer: eu não preciso do seu Deus. Afinal, eu não sou tão ruim assim, não é mesmo? Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Eu sou um bom cidadão, eu cumpro com os meus deveres. Mas em qual sentido que o mundo está quando a Bíblia fala que está em trevas? Na Bíblia, trevas se refere tanto àquilo que é mal quanto à ignorância. A verdade é que os homens estão cegos em suas maldades. Os homens estão cegos em sua relação com Deus. Eles odeiam a Deus, como diz Romanos. Eles não buscam a Deus, eles não querem saber de Deus. Eles criam seus próprios deuses. E normalmente, seus próprios deuses estão baseados em 3 coisas: dinheiro, sexo e poder. Eles fazem dessas coisas sempre os seus ídolos, os seus deuses. E eles olham para dentro de si e dizem: eu não preciso do seu Deus, eu não preciso do menino nascido em Belém. Mas não há nada que o homem possa fazer para sair desse estado de trevas. Talvez você pense: como assim? Se não há nada, que esperança nós temos? Essas são as más notícias. A notícia de que o homem é incapaz de ser salvo pelos seus próprios meios.
É por isso que com o nosso Deus há sempre um porém. Contudo. É assim que Isaías abre o capítulo 9. Você percebe isso? Está com a sua Bíblia aberta? Perceba como Isaías abre o capítulo. Ele abre dizendo, contudo, porém, intervenção divina, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Por quê? Versículo 2, porque o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz. Isaías está mostrando que essa luz não foi fabricada pelos homens, mas essa luz veio do próprio Deus. Não são os homens que abrem os seus olhos e rompem a cegueira, mas é o próprio Deus que vem e ilumina os homens. E o profeta agora está mostrando que não haverá escuridão para os que estavam aflitos, porque o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Notem o que Isaías está dizendo. Contudo, essa é a sua realidade. Contudo, meu irmão, vocês foram tirados da escuridão, vocês viram grande luz. E qual é o resultado disso? Versículo 3. E fizeste crescer a nação, e aumentaste a sua alegria. É o que você deseja também? Viver, desfrutar da verdadeira alegria? Com certeza a verdadeira alegria não estará nos 10 passos para o sucesso. A sua alegria não estará no que coaches por aí estão dizendo. A sua alegria não estará no que pregadores que querem te massagear o ego falam, mas a verdadeira alegria está em Cristo. É por isso que precisamos aceitar a realidade do Natal. E qual é ela? Que por causa dos nossos pecados estávamos em escuridão. Não tinha saída para nós. Você sabe o que é haver um abismo infinito entre Deus e os homens, onde somente aquele que é a luz do mundo poderia construir uma ponte ligando outra vez o homem a Deus. Por isso, na celebração de Natal, no Natal, nós temos a revelação da incapacidade humana de resolver as consequências dos seus pecados contra o Criador. É por isso que eu e você precisamos de um Salvador. Nós não somos tão bons, não somos tão suficientes para nos garantir no acerto de contas com Deus, não é mesmo? É por isso que nós precisamos de Cristo. É por isso que nós precisamos que alguém viesse a esse mundo, alguém pegasse a minha e a sua culpa e cravasse na cruz. É por isso que Jesus é a luz do verdadeiro Natal. Ele é a luz quando todas as outras se apagam. Homens, mulheres, sonhos, profissões, amigos, prazeres, todos se apagam, todos passam. Apenas a verdadeira luz permanece para sempre. Essa é a realidade do Natal. Desfrute de Cristo. Outra bênção natalina, que além de trazer luz, é que o Rei prometido trará também libertação. Observe comigo o versículo 4. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Isaías está fazendo aqui uma ilustração de como vai ser essa libertação. E ele diz que ela será como no dia da derrota de Midian. Vocês lembram dessa história? Se vocês desejarem relembrar, essa história está em Juízes, do capítulo 6 ao capítulo 8. Resumidamente, o que ocorre? O exército de Midian era um exército incontável. E o exército de Gideão era
pequeno, minúsculo. Contava apenas com 300 homens. Mas a pergunta é: quem venceu a batalha? O exército de Gideão. Por quê? Deus lutou por eles. É assim que acontece. Não é o povo de Deus que se liberta. Não é o povo de Deus que se salva, mas é Deus que, pela graça, que salva e liberta o seu povo. Isso é verdadeira libertação. Isaías diz no versículo 5: pois toda bota de guerreiro usada em combate, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Comentaristas entendem que esse ato de colocar fogo nos apetrechos de guerra indica que não havia mais uma ameaça de guerra. Como assim? Eles entendiam que eles não iriam mais lutar. Por quê? Deus lutará por eles. A Bíblia chama isso de presente. A Bíblia chama isso de graça. Mas o quanto isso é difícil para nós, não é mesmo? Deixarmos de querer lutar através das nossas forças. Principalmente numa cultura onde muito é valorizado o mérito, o merecimento. Estamos imersos em uma cultura que ela tem nos moldado muitas vezes. Quer um exemplo disso? Qual foi a última vez que você recebeu um presente? Você se constrangeu quando recebeu o presente? Muitas vezes somos assim, né? Alguém chega com um presente e a gente fica todo... mas não precisava, né? O que eu fiz? O que é isso? É a cultura do mérito, do merecimento. Nos constrangemos porque estamos recebendo algo sem termos feito nada. Mas acredite, há muitos cristãos que vivem a vida cristã dessa maneira. Carregam fardos pesados por pensarem que precisam fazer algo por merecer, para que sejam salvos. Mas escreve o pastor Tim Keller, no seu livro Isso é Coisa de Natal, ele diz: nós não lidamos muito bem com presentes. E vai ter alguns que a gente vai se ofender. Ou então nós vamos precisar engolir o orgulho. Imagina comigo, já falei isso aqui, mas vou repetir. Imagina o seu esposo, a sua esposa, um amigo, decide lhe dar um presente. E você gosta de livros. Você está animado, você recebe o presente, você abre o pacote de presente. Quando vê, você se depara com um livro e você, uau, é um livro. Mas quando você olha para o título é Superando o Egoísmo. Como você reagiria? A verdade é que alguns presentes nos humilham. Mas Keller diz que nenhum se aproxima do Natal. Ele continua: aceitar o presente de Jesus Cristo requer total humildade, porque você está admitindo que não pode se salvar pelos seus próprios méritos. O presente do Natal é esse. Você estava tão perdido, tão incapaz de resolver a vida, que Deus escolheu enviar o seu Filho à terra para salvar o que se havia perdido. A realidade é que nós vemos a nossa incapacidade no Natal, mas nós também vemos a capacidade de Deus em salvar homens e mulheres pecadores. Terceiro ponto: as bênçãos do Natal só podem ser dadas por alguém. Quem é esse rei que trará luz em meio à escuridão? Quem é esse rei que trará paz? Quem é esse rei que trará libertação? Você o conhece? Você sabe quem ele é? Sabe como que Isaías o apresenta? Nos versículos 6 e 7,
Isaías vai dizer: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Inicia dessa maneira. Enquanto que o povo judeu aguardava um rei poderoso, um rei forte, um rei político, Isaías mostra que quem trará luz, que quem trará libertação, é um menino. Não qualquer menino, mas um menino que será chamado Maravilhoso Conselheiro. Ele é o extraordinário conselheiro, aquele que planeja, aquele que executa as coisas com propósito. Cristo é chamado de maravilhoso porque Ele transcende completamente os limites da compreensão humana. A sua sabedoria é incalculável, seus conselhos são maravilhosos, a sua vontade é infalível. Ele é um maravilhoso conselheiro. Mas você já se perguntou por que Ele é chamado de conselheiro? Você já fez essa pergunta? Imagine comigo, quando você passa por alguma dificuldade, alguma situação da vida, é bom poder conversar com alguém que já trilhou esse caminho, não é mesmo? É bom conversarmos com alguém que já teve experiência nessa situação, em alguém que tem conhecimento de causa, não é mesmo? O que isso tem a ver? É que o Filho de Deus nasceu uma manjedoura. Isso é maravilhosamente incrível, porque então em nenhuma outra religião jamais afirmou ter, que o seu Deus nasceu humildemente em uma manjedoura. O que é isso? Nós temos um Deus que veio a este mundo, nós temos um Deus que nos compreende de verdade. Nenhuma outra religião afirma que Deus sofreu, que Deus precisou ser corajoso, que sabe como é ser abandonado pelos amigos, que sabe o que é enfrentar a injustiça. O Natal mostra que Ele sabe o que você está passando, Ele lhe entende. É por isso que Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz, Ele é. Por isso que os títulos aplicados a essa criança pertencem somente a Deus, porque Ele é Deus, e só Deus tem a vida, a verdade e a alegria que nos faltam, e que não somos capazes de gerar. Interessante, que ele termina no versículo 6 falando que Ele é o quê? O Príncipe da paz. Não é isso que todo mundo busca? Não é a paz que todos desejam, mas nem todos encontram. Mas perceba que o profeta Isaías não fala apenas de uma paz que está distante, na eternidade. Ele diz que o Rei prometido, Ele é o Príncipe da paz, e Ele nos levará ao seu reino de paz, e aqueles que estão nele viverão a paz agora e eternamente. Sabe o que é isso? Você já desfruta dessa paz. Versículo 7, Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O menino nasceu, viveu neste mundo, morreu numa cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. A verdade é que Cristo cumpriu o que não poderíamos cumprir. A verdade é que Cristo pagou pelas punições que deveriam cair sobre nós. É isso que nós celebramos no Natal. Mas esse menino, na sua humilhação de vir a este mundo, que veio nascido numa manjedoura de forma humilde, lá em Apocalipse, João descreve que na sua segunda vinda, Ele virá em glória,
e todos o verão. O menino indefeso, humilde, virá soberanamente em glória. Como o texto que lemos no começo, todo joelho se dobrará e toda boca confessará ao Senhor. Esse é o menino nascido em Belém, o Salvador do mundo. O nosso Natal, como eu disse, não se resume a um bebê indefeso, nascido em uma manjedoura. Mas o nosso Natal diz respeito ao Deus poderoso que se encarnou para vencer o dragão de 3 cabeças descrito em Apocalipse 12. Se puder, leia Apocalipse 12 depois em casa. Ele vence. Mas o que é esse dragão? O pecado que nos condenava, o diabo que nos acusava e a morte que nos assustava. Esse é o nosso Natal. É assim que celebramos o Cristo vitorioso. Por isso que enquanto celebramos, também o aguardamos. Portanto, meu irmão, não se esqueça que o cristianismo não é apenas uma notícia sobre o amanhã, mas o Evangelho é uma boa notícia de que você já desfruta agora. Como escreve Isaías, de agora para sempre. É claro que ainda não na sua totalidade, mas um dia desfrutaremos eternamente daquele lugar prometido por Cristo. O grande Deus veio até nós. Ele deu luz aos que estavam em trevas, liberdade, paz aos que se encontravam em guerra com Deus. Por isso, meu irmão, neste Natal não o veja de longe. Não deixe com que outras coisas que, apesar de maravilhosas, a reunião de família, a troca de presentes, a janta, o almoço, não deixe com que essas coisas, por mais belas e boas, não deixe com que elas sejam o principal do seu Natal. Se aproxime do grande rei. É muito bom receber presentes, estar com a família reunida, decorar a casa. É uma época maravilhosa, eu amo essa época. Mas não devemos esquecer que tudo deve apontar para Cristo. Cristo é o verdadeiro Natal. Que esse seja um tempo também de reflexão, um tempo de avaliação para você, meu irmão. Será que esse menino nascido em Belém é realmente importante para mim? Eu não tenho dúvidas que diremos que sim, é claro que sim. Ok. Mas quanto tempo dedicamos para estar exclusivamente com Ele na semana? Ouvindo a Sua palavra e experimentando da comunhão com Ele? Não, Ele é importante, eu sei, mas na primeira oportunidade que você tem, você o esquece e tenta fazer as coisas do seu jeito. Que você reflita nisso. Eu encerrado contando a história de um dos pais da igreja, Inácio de Antioquia. Mas eu quero encerrar com uma história que é muito comum, que eu sempre falo aqui. Os irmãos que, estão mais tempo vão lembrar. A história do lenhador. Que história é essa? Eu quero encerrar dessa maneira. Havia um lenhador que dentro de alguns dias ele precisava derrubar algumas árvores em um bosque. Ele foi até o bosque para fazer ali um planejamento para ver as árvores. E chegando lá, ele olha para as árvores e se encontra com uma mamãe pássaro fazendo ali o seu ninho. Ali ela escolheu para colocar os seus filhotes. Mas ele sabia que quando retornasse, estivesse lá os seus filhotes, e ele começasse a derrubar aquelas árvores, isso seria terrível. Então ele pega o machado, vira o machado e começa a bater na árvore. Até que a mamãe pássaro pega, voa e vai para uma outra árvore, e lá ela começa a fazer o seu ninho outra vez. O lenhador vai até lá e, não, está errado. Pega outra vez o machado, vira o lado do machado, começa a bater.
Quem sabe a mamãe pássaro pensou, meu Deus, o que esse cara está fazendo? Me deixa em paz. Mas ela voa. E agora não mais para uma outra árvore, agora ela voa para uma rocha, e lá ela constrói o seu ninho. Olhando isso, o lenhador viu que ela estaria segura, então voltou para casa. Qual a moral dessa história? A moral é que todas as árvores deste mundo um dia cairão. Seu sucesso, as pessoas que você ama, todas as coisas poderão decepcionar você. E quando isso acontecer, não voe para outra árvore, voe para a rocha, que é Cristo. Amém? Vamos encerrar, vamos orar? Que você se maravilhe com quem Cristo é. Que você celebre o Salvador do mundo. Que você se lembre que Ele é o Deus que enfrentou todas as coisas deste mundo. E Ele sabe exatamente a minha e a sua realidade. É somente Ele quem é capaz de transformar radicalmente as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos. Porque a mensagem do Natal é que nós não podemos nos salvar. Que nós não temos condições. Mas o Senhor é plenamente capaz e perfeito de salvar homens pecadores. E aqui estamos, nos humilhando porque reconhecemos que não podemos fazer nada sem o Senhor. Senhor, nos ensina a viver debaixo da realidade do Natal. Nos ensina a viver a vida que o Salvador do mundo deseja que vivamos. Com alegria, com esperança em Deus. Não deixe com que vivamos da maneira que queremos viver, mas que vivamos da forma que o Senhor deseja. Nos põe no prumo, no seu caminho. Mesmo que isso implique em cair árvores. Mesmo que isso implique em perdermos coisas que para nós são valiosas. Mas sabemos que em Cristo, na rocha inabalável, estaremos seguros. Assim te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.